Olá, meus amigos e minhas amigas crocheteiras, como estão todas vocês? Espero que esteja tudo bem. Por aqui, graças a Deus, está tudo certo. E para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline Souza, a mente criativa por trás desse canalzinho maravilhoso. E mais maravilhoso do que esse canal é o assunto que hoje eu vou falar muito. A pedido de algumas amigas inscritas, eu quero falar um pouquinho sobre como eu dou conta, né, de tudo. Teve uma inscrita muito especial que mandou assim: como que você consegue gravar, fazer encomenda, fazer suas pronta entrega e cuidar da casa? Então, assim, eu até respondi pra ela que na verdade às vezes eu não dou conta. Pronto, acabou o vídeo. Não, agora falando sério, por mais que a gente se coloque numa rotina e a gente encaixe uma organização, às vezes as coisas fogem um pouco da nossa programação. Por quê? Porque a vida da gente não é linear. Então, às vezes acontecem imprevistos, por exemplo, uma bexiga aparecendo no vídeo. Então, acaba acontecendo alguns imprevistos que saem, às vezes, tira a gente um pouco do plumo. Só que uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é a gente ter uma rotina. E eu consigo viver melhor com uma rotina, tá? Tanto que eu até comento no vídeo de domingo, nas confissões de uma crocheteira, que eu tava meio perdida, meio voando, porque eu tinha saído da minha rotina. Então eu tava me sentindo perdida. E acontece, quando você é muito condicionada a uma coisa, quando muda, você fica um pouco perdida e demora um pouquinho voltar no eixo, mas isso é normal. Você é um ser humano, né? E às vezes a gente quer abraçar o mundo e a gente não tem capacidade para abraçar o mundo, né? Então, o que eu aprendi? Lá no magistério, quando eu dava aula, uma das coisas que a gente aprendia muito no curso é fazer uma rotina. Então, quando a gente chegava lá na sala de aula, né, as crianças já sentavam, se organizavam, a gente escrevia no quadro. Pelo menos na minha época é assim, agora eu não sei como é que é. A gente escrevia lá no quadro, rotina. Por exemplo, 1h da tarde, colocava lá 1h, contação de história. Então, ia escrevendo no quadro, falando para os alunos, eles iam meio que internalizando o que ia acontecer ao longo do dia. Então, a gente ia ao longo da mostração dessa rotina para as crianças, a mostra da rotina para as crianças, elas iam entendendo o que poderia esperar sobre esse dia, né? Então, para elas se sentiam mais confortáveis, porque ela sabia que 3h tinha um lanchinho, que depois ia ter a hora da soneca, que tal horário ia ter momento de assistir televisão, e o meu filho tá pulando aqui, brincando com um balão. Então, vocês ouvem uns gritinhos, sabe que é dele. Então, eu aprendi desde essa época a montar uma rotina. E a minha rotina, gente, é assim, né? Eu tô gravando um vídeo, a criança tá voando e tá querendo pegar um... Mas faz parte. E dentro da minha rotina, eu fiz alguns ajustes. Porque pra quem me conhece sabe que eu não parei de trabalhar de carteira assinada para fazer crochê. Eu parei para cuidar do meu filho, né? Porque ele demanda de alguns compromissos. Ele precisa fazer fonoterapia e tudo mais, e isso demanda tempo, né? E eu não posso jogar nas costas de uma cuidadora, de algum outro familiar, sendo que eu posso, como mãe, fazer. Então, o combinado nosso entre eu e meu esposo é que ele trabalhasse fora e eu ficasse com essa função. E para mim tá ótimo, porque ele foi alguém que eu pedi muito para Deus. O James foi o presentinho que eu tanto sonhei, que eu tanto pedi para Deus. Então, se eu tenho condições de parar no mercado de trabalho lá fora, né, CLT, e poder cuidar dele em casa e ajudando ele, perfeito. Eu sei que isso não é a realidade de muitas mães
com o filho dentro do espectro. Mas eu tive essa possibilidade. Então foi com que eu, né, abracei, né, isso. E o crochê, ele entrou como uma válvula de escape, vamos dizer assim, uma forma de eu fazer aquilo que eu amo, ser uma parte terapêutica e sim uma forma de ganhar dinheiro. Porque entre essas idas e vindas dentro do crochê, eu sempre amei muito mais o crochê. E depois, né, gente, eu tive muitos altos e baixos dentro do crochê. Nem sempre foi flores, nem sempre foi um mar de rosa, mas eu ainda sempre me insistia. E teve momentos em que eu quis desistir, teve vários momentos que eu desisti ao longo dos anos, mas depois que eu parei de trabalhar dessa última vez, que foi o ano passado, que eu falei, não, agora eu vou começar com crochê, as coisas mudaram, porque eu mudei a forma de eu trabalhar, né? Tive momentos que enfiei o pé na jaca, comprei barbante, não dei conta de pagar, enrolei no meu cartão de crédito, e isso aqui eu conto. E às vezes eu tenho que repetir e falar sobre isso, que tem sempre muita gente nova aqui no meu canal, graças a Deus, e é importante a gente frisar que sim, é possível, a gente pode viver do crochê, a gente pode ganhar dinheiro com crochê, mas é tudo um processo, né? E eu tive que ter um amigo uma vez para dar um chacoalhar em mim e falar, Jaque, faz diferente, do jeito que você tá fazendo não vai dar certo, você sempre vai acabar no mesmo resultado. Né? Então tem vídeo, tem todos esses vídeos aí mais explicadinho, mais minucioso, faz aí um Jaqueflix e maratona que vocês vão entender a história. Mas então, para eu poder trabalhar com o crochê em casa, eu tive que montar uma rotina. E a minha rotina, ela acaba sendo meio que em torno dos afazeres importantes que eu tenho com o James. Então, por exemplo, eu sei que a cada 15 dias eu tenho que levar ele na fonoaudióloga e é mega longe. Então, é um dia que eu sei que na parte da manhã não existe possibilidade de fazer crochê. Então, eu sei que depois que ele for para a escola, né, que a gente vai na terapia de manhã, volta, ele vai para a escola à tarde, é o momento que eu posso pegar no crochê, é o momento da tarde. De manhã esquece. Então eu já sei que naquele dia não adianta programar muita coisa. Às vezes sai só o vídeo, né? Não vai sair crochê. Eu vou ter que escolher, porque eu também canso, né? Eu também canso. A gente vai de ônibus, a gente não vai de carro. Raramente a gente vai de carro. Então, assim, eu sei que naquele dia vai render isso. Por exemplo, toda semana ele tem que ir na escola fazer terapia ocupacional. Então, toda quinta-feira, eu sei que na parte da manhã também não vai render. Vocês entendem? Então, eu meio que vou me programando ao longo disso. Graças a Deus, ele é uma criança incrível, é uma criança maravilhosa, é uma criança que não me dá trabalho nenhum. Me dá trabalho de uma criança de 7 anos, amanhã ele vai fazer 8. Normal, às vezes tá espoleta, tá pulando, tá brincando, tá fazendo bagunça aí, loqueando assim. Mas, gente, é normal como qualquer outra criança. Em relação ao autismo, eu não tenho problemas de como que se diz? Assim, algo que interfira no meu trabalho ou no meu dia a dia. Tanto que eu consigo gravar vídeo, ele tá ali brincando, né? Ele é livre para brincar, para assistir, fazer as coisas, e ele deixa. E eu sei que isso não é a realidade de algumas mães atípicas, né? Então eu consigo. Então, assim, se eu não fiz um tapete, é porque eu não fiz o tapete, não é porque ele me impediu, né? Porque demandou algum cuidado extra ou alguma coisa assim. Vocês entendem? Então, assim, eu consigo ter uma flexibilidade muito grande. E agora que as terapias dele diminuiu a quantidade, eu consigo, assim, me organizar melhor em casa. Quem viu o vídeo de ontem, mostrando, né, a estante que eu montei, que está belíssima aqui atrás de mim, viu, por exemplo, que ele é uma criança super tranquila, que me ajuda a fazer as coisas, e viu também que minha casa é um ovo, é pequenininha, então já não demanda muito tempo, né, de limpeza. Eu consigo tranquilamente na parte da manhã, que eu rendo muito mais na parte da manhã, fazer uma boa limpeza na casa e depois focar no trabalho. Ou, por exemplo, a minha rotina começa cedo,
né? Então, por isso que eu, às vezes, eu acabo dando conta de muitas coisas. Porque tem gente que quer render, mas acorda 9 horas, 10 horas da manhã, 11 horas, aí não vai render. Porque a gente, querendo ou não, ficando em casa, a gente acaba tendo que limpar a casa, né? A gente tá em casa, né? Tem aquela história também, eu sou crocheteira, não dona de casa. E realmente, se você quer trabalhar com o crochê, você tem que deixar um pouquinho esse lado de dona de casa. Não estou dizendo para você deixar o banheiro sujo, a casa virada, não é isso. Eu tô falando que, por exemplo, você tem que entender que você tem um horário para começar e horário para terminar. E você, por mais que esteja preocupada com aquela roupa lá para dobrar no quarto, primeiro faça o teu crochê, depois do seu expediente, vai lá e dobra, né? Porque se a gente pensar um pouco como se estivesse trabalhando numa empresa, e isso eu tive que trabalhar muito dentro da minha cabeça, eu consegui render muito mais. Eu não tenho como chegar e falar, eu trabalho 8 horas direto. Eu trabalho 8, às vezes 9, às vezes 10, às vezes menos, às vezes 4 horas só, às vezes 2 horas só, dependendo muito da minha rotina, da loucura que tá o dia. Mas eu vou fazendo pausado. Uma por causa da saúde, que eu também tive que incluir caminhada, tive que incluir exercício, porque eu tava lascada. Então, assim, eu tive que ir adaptando muitas coisas. Então, vamos supor, acordo 6 horas da manhã. Eu vou o quê? Eu vou cuidar da minha higiene, vou tomar um banho, vou tomar um café da manhã. Aí eu começo meu dia, aí eu já começo crochetando. Nesse horário, eu não vou colocar roupa para lavar, porque vai fazer um barulheiro danado, vai acordar o James. Então eu deixo para fazer isso um pouquinho mais tarde. Então eu fico ali no meu crochêzinho e tal, a hora que ele acorda, às vezes é 7 e pouco, 8 horas, eu vou dar o cafezinho da manhã dele. Aí sim, eu parei o crochê ali um pouquinho, vou lá cuidar da roupa, vou estender, que às vezes eu deixo na máquina, esqueço lá. Ou então eu vou colocar a roupa para lavar, nisso eu volto pro crochê, né? Tô ali junto com ele, tô interagindo, e quando ele tá acordado, eu tento dar um pouco mais de atenção para ele, né? Então às vezes eu vou parar para prestar atenção numa coisa que ele quer me mostrar, alguma coisa assim. Muitas vezes a gente faz alguma atividade na parte da manhã, a gente brinca com alguma coisa, né? Então eu tenho aquele momentinho assim que é só pra ele, aí eu tenho que pausar o crochê, mas aí eu volto. E geralmente eu vou fazendo, intercalando entre as coisas da casa, entre ele e o meu trabalho, até mais ou menos umas 10h50. E sim, eu coloco o despertador, porque senão eu me perco na hora, tá? E nesse horário eu vou fazer um mise en place lá na cozinha. Então, por exemplo, se eu vou fazer carne, tá descongelado, então é um momento que eu vou colocar a carne para descongelar. Eu tenho que fazer isso ou aquilo pro almoço, então eu já vou fazendo os preparativos, né? Para eu já começar a fazer o almoço. Por quê? Ele tem que estar com o prato na mesa até umas 11h30, 11h40 no máximo, porque ele demora para comer. Devido, né? A situação dele, ele acaba demorando para comer. E tá tudo bem, é o tempo dele e faz parte, né? A gente tem que, antes que venha, a gente cagar a regra, que a gente tem que entender que ele é uma criança atípica. Então não é você enfiar a comida goela abaixo, não é do jeito que, é do jeito que a cabecinha funciona. E a gente tem que respeitar o tempo, respeitar como funciona, né? Então ele vai comendinho, porque ele gosta da comida mais fria, então ele vai comendinho e tal. Então assim, até 12h30 ele tem que já ter almoçado, já ter escovado os dentes, já tá com a roupinha do uniforme, pra gente sair 12h50 para ir pra escola. Depois que eu levo ele, aí sim, às vezes eu termino alguma coisinha que ficou pendente da casa e venho gravar vídeo. Então, assim, às vezes eu faço isso de manhã, às vezes eu faço isso à tarde. Então, assim, quando tá mais sossegadinho, que eu tô com a pronta entrega meio que em ordem, às vezes é um assunto que eu quero falar naquele momento, se não foge, eu gravo de manhã. Ou eu vejo que a tarde vai ser enrolada, eu preciso fazer mercado à tarde, ou preciso fazer alguma coisa fora, eu faço de manhã, senão eu faço à tarde. Então, eu levo ele pra escola, daí eu sento de estar aquele silêncio.
não tem TV ligada, não tem balão voando, não tem criança pulando. Aí eu sento aqui e faço vídeo. Aí como eu incluí o YouTube na minha vida como parte do meu trabalho, é uma coisa que virou fluida, porque eu também me descobri aqui dentro. Então, assim, eu só falo de assuntos que me dá prazer, assuntos que eu possa ajudar vocês de alguma forma. E eu recebo tanto carinho de vocês que eu fico tão grata, gente, que eu nem imagino. Eu nunca imaginei que seria uma coisa tão genuína, sabe? Então, assim, saber, eu vejo de vocês falando que meus vídeos têm ajudado, que têm motivado, que têm levantado o astral de vocês. E esse é o intuito, né? Igual assim, teve uma inscrita que falou, Jaque, mostra a sua rotina para as pessoas entender, para conseguir fazer a rotina delas, mas não tem como, gente, a minha rotina é uma, a de vocês é outra, não tem como eu meio que dar uma fórmula, não existe uma fórmula mágica, a gente tem que fazer as coisas no nosso tempo, dentro daquilo que a gente pode, né? Por isso que, por exemplo, tem pessoas que produzem mais que outras, tem pessoas que têm menos atividades durante o dia, tem menos compromissos, tem menos responsabilidades, às vezes não tem, como dizia uma amiga minha, pintinho para dar água, passarinho para dar água. Então, assim, tem algumas pessoas que acabam tendo, por exemplo, menos pausa durante o dia, né? E só que mesmo você, se é como eu, tem várias mil pausas, consegue trabalhar, consegue brincar com balão, né? Consegue, por que que consegue? Porque a gente tem o foco e objetivo. É claro, gente, que às vezes as coisas não vão sair do jeito que a gente quer, né? Às vezes as coisas não fluem da forma que a gente quer, mas a gente tem que ter consciência da nossa rotina. Não é você querer se espelhar, querer, por exemplo, copiar a outra pessoa, porque não cabe na sua vida, né? A gente tem que abraçar aquilo que a gente consegue alcançar. Não é deixar de sonhar, não é deixar de ter metas e objetivos, mas a gente conseguir todos os dias fazer um pouquinho mais e um pouquinho melhor, né? Então é possível, né? É muito possível, mas a gente tem que se encontrar. Você, por exemplo, que não faz vídeo para o YouTube ou qualquer outra plataforma, você já tem um tempo a mais que eu. Mas eu escolhia fazer vídeo, né? Querendo ou não, aqui eu fico 30 minutos, 40 minutos falando, eu tenho mais 30, 40 para editar. Depois eu tenho que estar lá olhando lá se tá exportando certo ou não, mas eu escolhi isso. Você já não vai ter essas horas perdidas, vamos dizer assim, que você pode estar crochetando, que você pode estar trabalhando, né? Talvez você não precise dar pausas para levar um filho para um tratamento, mas às vezes você tem que levar um pai, uma mãe. Eu tenho uma inscrita que cuida dos pais idosos e ela faz no tempo dela. Então, o bacana é a gente não deixar de fazer só porque faz pouco. Se é algo que você ama, se é algo que você tem vontade, encaixa e dá certo. Às vezes a gente vai ter que se estender um pouquinho, às vezes a gente vai ter que se esforçar um pouquinho, porque às vezes também a gente quer as coisas, mas não quer abrir mão de nada. Às vezes você tem mais o final de semana só para mexer com o crochê, então foca final de semana. Ah, mas é o dia de folga, mas então você vai ter que escolher o que você quer fazer. Você tem que escolher e só você pode escolher. Não adianta eu vir aqui com uma fórmula, né? Ó, faça isso que vai dar certo. Não, você tem que descobrir o seu caminho e descobrir como que a sua rotina vai ser otimizada e vai ser produtiva, né? E eu descobri a minha maneira. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é não me cobrar. Por exemplo, se eu estabeleço uma meta e por algum motivo não deu certo, eu não fico bitolada com isso. Não me dá ansiedade, taquicardia ou qualquer coisa assim, porque eu não consegui, eu fiz o meu melhor, eu não fiz? Então tá tudo ok. Então você tem que ter consciência, para dar certo e você dar conta, é o que você pode fazer. Tá? A primeira dica se eu posso dar alguma dica...
O que que você pode fazer? O que que você consegue fazer no seu dia, na sua semana? Você consegue fazer tantas peças, em que horário que você consegue fazer? Se você trabalha fora, se você trabalha com outra coisa, o que que você consegue fazer? Você consegue fazer isso sem surtar? Então, beleza. Você, por exemplo, consegue fazer isso de uma maneira fluida, porque o crochê ele tem que ser bom, tem que ser gostoso. Porque existem várias outras técnicas, existem vários outros artesanatos e tem várias outras coisas que vocês podem comprar para vender, que não necessariamente seja o crochê. Então ele tem que ser uma coisa bacana, não tem que ser uma coisa que te amarre, que te prenda, que te põe para baixo, né? Se você escolher o crochê porque você tem a opção de escolha, então ele tem que ser uma coisa gostosa e fluida, né? Eu tô me sentindo sobrecarregada. Dá um tempo e faz depois, né? Organize os seus horários. O que que é prioridade para você no seu dia? É cuidar do meu filho. É cuidar dos meus pais. Minha prioridade é limpar a casa primeiro. Então tu limpa a casa, depois você faz o crochê. Eu considero hoje que eu sou crocheteira e não dona de casa, porque eu percebi que se eu ficar muito bitolada com a casa, não vai render. Então eu faço o que é principal, o que é urgente durante a semana. É louça, é passar um pano no banheiro, é dar uma limpada no vaso, é deixar tudo limpinho, organização. Às vezes vai ter um brinquedo, vai ter uma coisinha ou outra fora do lugar, embora o James ele seja mais organizado que eu. Mas assim, eu vou deixar as coisas organizadas, mas o importante é estar limpo. Às vezes eu não ligo muito, tem uns ursinhos espalhados no sofá, é só pegar e colocar lá no quarto. Mas a limpeza me incomoda. Por exemplo, eu tô assistindo TV, tô vendo Polly na estante. Cara, limpa, eu vou limpar. Agora, roupa pra dobrar, tem que limpar a cozinha. Esse geralzão, esse que a gente costuma falar que é o mais grosso, lavar mesmo o banheiro com muito afinco, eu pego uma vez por semana pra fazer isso. Porque daí eu também não tô sozinha, meu marido tá em casa. Então, daí as outras coisas, tipo, com o James, fica de olho nele lá e eu vou lá limpar o banheiro, sabe? Então faz parte de mim, eu sou uma crocheteira e não uma dona de casa. Antigamente, quando a mulher não trabalhava fora, ia preencher algum formulário, perguntava qual a profissão, sempre tinha do lar, né, como se fosse a dona de casa, porque é um trabalho, gente. É remunerado? Não é, mas é um trabalho. Só que a partir do momento que você quer trabalhar com crochê, você tem como manter tua casa limpa, organizada, mas sem ficar ali nos mínimos detalhes, porque se você procurar serviço, minha amiga, tu acha, se caçar bem caçadinho, tu acha, então você vai ficar presa no serviço o dia inteiro. E a minha rotina foi baseada no fazer o que é preciso. Eu preciso lavar louça, eu preciso limpar a pia, eu preciso limpar o fogão. E assim, minha casa é pequena, então eu consigo fazer isso rápido. Eu consigo fazer em 1 hora, dar uma geral legal. E ficar o resto do dia com a casa limpinha. E eu consegui me organizar para poder trabalhar em paz, porque me incomoda um pouco, eu confesso. No começo era mais difícil. Aí hoje em dia eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho que dobrar aquelas roupas que tá no quarto. Eu fecho a porta. Eu fecho a porta. Aí depois eu falei assim, deu o meu horário, já fiz o crochê que eu não fazer. Depois eu vou lá dobrar a roupa. Quando tô esquentando a janta ou fazendo a janta, eu vou lá e dobro a roupa. Pronto. Coloco tudo num cesto e depois eu dobro. Porque, gente, senão a gente se acaba. Acaba em limpar a casa e trabalhar. A gente precisa ter um momento do nosso lazer, de jogar um joguinho no celular, não tigrinho, mas um joguinho no celular, jogar um videogame, assistir um filme, assistir uma série que sem estar trabalhando, né? Assistir um filminho com o mozão, ter um tempo com a criança, ou sei lá, não fazer nada, vai ler um livro, alguma coisa, a gente fica muito fechadinho, às vezes só trabalhando. Ou a gente tá no crochê, ou a gente tá limpando a casa. Então, eu resolvi separar. Então, por isso que eu consigo dar conta. Eu faço o que eu preciso fazer, mas o que são coisas urgentes, que são coisas que não tem como, né? Passar o pano todos os dias no piso não é necessário. Mas varrer
Precisa. Então, por exemplo, eu vou lavar a casa todos os dias. Rapidinho, vai. Quantos como tem minha casa? Né? Louça você tem que lavar todo dia e guardar todo dia. Beleza? Mas eu não preciso ficar esfregando azulejo da cozinha todo dia. Eu posso esfregar todo sábado. Beleza? Entendeu? Então, eu fui me organizando dessa forma. Né? Primeiramente, dando prioridade aos compromissos, né? Do baixinho. E fui me organizando e dá muito certo. Eu consigo ter o tempo pra eu cuidar de mim, ó. Olha meus cachos. É o tempo de eu sentar aqui e falar, hablar. Consigo assistir uma série, eu consigo jogar um videogame, eu adoro jogar um videogame. Eu consigo ter meus momentos, mas é porque eu faço o que é prioridade, né? Eu não fico assim bitolada com tudo. Ai, gente, eu tô cansada, mas eu quero terminar. Gente, deixa pra amanhã. Ai, eu tô cansada, mas eu preciso terminar, falta 5 carreiras. Eu deixo pra amanhã, porque as chances de eu fazer errado é muito grande, eu vou ter que voltar. Então, eu consigo, né? Mês passado, por exemplo, eu vendi 1.300 e poucos reais. Fiz bastante pronta entrega, fiz sim, encomendas, que ajuda bastante. Então, assim, eu consigo me organizar, né? E eu consigo receber um dinheirinho legal por isso. Este mês, por exemplo, eu não vou conseguir atingir, porque esse mês eu entrei em modo férias junto com meu filho. Eu achei que eu não ia entrar, mas acabei entrando e tá tudo certo. Eu tô terminando minha encomenda, então tenho dinheiro. Eu até ele fez um pedido especial, aqui ó, que é uma touquinha vermelha que ele vai usar amanhã na festinha de aniversário. Que daí falta eu colocar olhinhos, ó. Eu fiz um de crochê, aí tem até um pelinho aqui, ó, de ponto baixíssimo. Olha que linda essa touca. Eu fiz essa touquinha pra ele, falta colocar olhinho aqui, ó. Vai um olhinho aqui e aqui é pra dizer que é esse personagem. Vou deixar aqui no cantinho pra vocês verem. Que o tema da festinha dele amanhã vai ser sobre isso. Do Bugsnax, que é um jogo que ele platinou. Sim, ele platinou um jogo. Ai, mas depois eu vou mostrar essa touquinha pronta. Eu provavelmente amanhã é quarta, quinta-feira, tá? Que amanhã eu quero fazer um vídeo bem especial. Bem especial pra ele. É uma coisa que faz muito tempo que eu penso em fazer e vai ser a oportunidade de fazer no dia do aniversário dele. Então, gente, então é isso. A minha rotina é essa bagunça infinita, mas é uma rotina gostosa, uma rotina assim que eu tenho muito orgulho, sabe? Muito orgulho de conseguir dar conta. Eu faço o que eu posso, não sou perfeita, sou falha muitas vezes. Tem muitas vezes que eu falo, nossa, eu podia ter me esforçado um pouco mais, eu podia ter feito um pouco mais, mas eu acho que tudo tem um limite, né? Igual eu falei pra vocês, é difícil a gente coordenar trabalho, casa, filho, marido, cachorro, periquito, papagaio, e a gente cuidar da gente e ainda ter lazer, né? Porque é 24 horas, mas assim, passa voando, né? Quando você vê, já foi o dia, já foi o mês, já foi o ano, daqui a pouco a gente tá no Natal, já tá cantando junto com o Roberto Carlos. Então, assim, passa voando. E a gente precisa ter qualidade de vida, né? E quando a gente estipula uma rotina, é muito importante pra gente, né? Só que não adianta eu vir aqui falar da minha rotina e dar uma receita. Vocês têm que ver o que vocês podem fazer, o que vocês conseguem fazer, sem ficar se comparando, sem ficar olhando, igual eu já falei isso num vídeo, a grama do vizinho, né? Porque eles são pessoas diferentes, que têm manias diferentes, que têm rotinas diferentes, que têm compromissos diferentes do teu. Pode ser que ele flua mais que você, mas não necessariamente pode ser o contrário, né? Cada um tem que achar o seu jeitinho. E vai testando, vai mudando. Precisa acordar mais cedo, acorda. Se você rende melhor à noite, então trabalha à noite, né? Então tem pessoas que rendem muito trabalhando só de madrugada. Beleza, eu zumbi, né? Agora, eu rendo mais de manhã. Você quer vir dar oi pras meninas? Vem dar oi pras meninas, ele quer aparecer. Dá oi pras meninas. Fala quantos anos que você vai fazer amanhã? 8. 8 anos. Eu não tenho roupa pra isso. Meu filho já tá ficando adulto já. Mas então, gente, é isso. Eu queria falar sobre isso. Queria falar um pouquinho sobre minha rotina.
e falar como que eu me ajusto na minha rotina, e que é basicamente isso. Eu dou muita atenção ao horário, às coisas principais, e sempre faço aquilo que eu preciso fazer primeiro, né? O crochê, ele é importante, eu dou muito valor e importância no meu trabalho, só que, igual eu falei pra vocês, eu não parei de trabalhar por causa do crochê. Aí você tem que analisar o porquê que você está trabalhando com crochê em casa. Porque pra mim antes era uma renda extra, agora tá sendo uma renda bem boa. Então, assim, como se fosse a minha renda principal, não é a principal da casa, mas é a principal, minha, entendeu? Tanto que é uma renda que, por exemplo, dependendo aonde eu trabalhasse, eu não ia tirar isso. Vocês entendem? Limpo, por exemplo. Então, é uma questão, assim, de você entender o seu trabalho, entender o porquê que você está fazendo isso. Você faz o crochê só porque você gosta, porque você acha legal, porque fulana faz e diz que ganha tanto, porque você vê a gente aqui no YouTube falando e parece fácil, então você quer também. E não é fácil, gente, né? Eu gosto de trazer aqui positividade para vocês, eu gosto de incentivar para vocês, mas se vocês não fazem a parte de vocês, não adianta. Se não divulgar, se não publicar, se vocês não correrem atrás, não adianta. Não adianta de nada. Então, assim, é possível, mas você tem que correr atrás, né? E quando você consegue se organizar numa rotina, fica tudo mais fácil, né? Você consegue, aí você entra naquela rotina, você sabe que amanhã você faz tal coisa, tal dia você consegue fazer tal outra coisa, e fica mais fluido, não fica aquela sensação, mas eu não consegui, eu não fiz, eu não vou, e não. Então, estipula. Precisar marcar no caderninho, marca, ó, de manhã eu vou acordar a tal hora, eu vou fazer isso, até tal horário. Põe no despertador, se for preciso. E eu coloco, né? Por exemplo, se eu preciso fazer várias coisas naquele dia, eu coloco assim, meio que assim, até tal horário eu tenho que fazer tal coisa. Aí, gente, a gente corre mesmo e dá certo, né? Não é todos os dias que eu faço isso, mas para algumas coisas, assim, específicas, para eu dar conta e não ficar enrolando e procrastinando, porque daí a gente, deixa eu ver, responder meus amiguinhos lá no YouTube, deixa eu fazer não sei, gente, quando vê a hora foi. Então eu coloco assim, metinhas e vou cumprindo. No final do dia eu falo, eu consegui fazer, eu tô cansada, tô exausta, tô um bagaço, mas eu tô feliz, porque eu fiz tudo que eu precisava fazer e tudo aquilo que eu queria fazer. E uma vaquinha aqui do lado, ó, uma vaquinha passando, vaquinha passando. Mas, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, né? Não é sempre que a gente vai dar conta de tudo, mas é importante a gente saber o que são nossas prioridades, né? Então, a gente não pode também botar tudo na conta do trabalho, ou da casa, ou dos filhos, e a gente não fazer o máximo que a gente pode. Porque é muito fácil a gente culpar também. Eu não consigo porque meu filho não deixa. Eu não consigo porque eu tenho que limpar a casa. Então, tenta mudar, tenta inverter as prioridades, tenta ver o que realmente você acha que tem que fazer ou não fazer, porque eu tenho certeza que vai ser mais fácil para vocês, tá bom? E foi assim que eu me organizei e assim que para mim funciona, né? Rotina é importante, mas saiba que a vida não é linear. E se programe, porque tem coisas que acontecem que não são programadas, você entende? Às vezes vai tirar a gente um pouco do eixo, do plumo, mas se você tá organizada, com a mente organizada e sabendo que nem tudo a gente dá conta, você consegue passar por esses percalços de uma forma mais leve, sem se sentir culpa de não ter dado conta, tá bom? Um grande beijo no coração de cada uma de vocês. Quem não é inscrito já se inscreve e deixa o like. Esqueci. Deixa o like, se inscreva. Quem quiser ser membro, seja muito bem-vindo. Gente, falta 4 pessoas para eu abrir o grupo de membro. Vamos ser membro, gente. Eu quero abrir o grupo lá no WhatsApp, mas falta 4 pessoas. Então, ó, já se inscreve para ser membro aí, ó. É uma parcelinha mensal de R$ 4,99. Vamos, gente, vamos. E eu quero agradecer demais. Chegamos a 5.000.
5.000 inscritos, amigos maravilhosos. Eu quero que cada um de vocês receba uma chuva de bênção, porque vocês não têm noção. Vocês falam tanto que eu ajudo vocês, mas vocês não têm noção quanto vocês estão ajudando eu, tá bom? Ó, eternamente, gente. Muito, 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 muito gratidão. Tá? Então é isso, gente. Chega que eu já falei demais. Já hablei por uma vida. E até o próximo vídeo. Tchau!